Graça e paz, queridos e amados irmãos, que grande alegria e privilégio poder convidá-los a abrir o texto bíblico hoje, segundo Samuel, capítulo 16. Segundo Samuel, capítulo 16, hoje a gente vai caminhar bem nesse texto, se Deus nos permitir, até o capítulo 18. Nós paramos no versículo 14, então seguimos a partir do verso 15. E antes de entrarmos na continuidade do texto onde nós paramos, eu quero fazer uma pergunta. Você já passou por um momento na vida em que tudo parece ou parecia estar desmoronando? Já aconteceu com você esse sentimento de falar, poxa, parece que daqui não vai mais? Muitas vezes é uma calúnia, uma traição, uma perda, uma dor. Você ora, serve a Deus, procura ser fiel, mas o mal às vezes parece estar vencendo. E a sensação é que estamos perdendo a batalha. Foi exatamente assim que Davi se sentiu nesse texto aqui. Seu próprio filho Absalão roubou o coração do povo e usurpou o trono. Davi fugiu do seu próprio filho para salvar a vida. Um dos seus maiores e melhores conselheiros, Aitofel, ele vira as costas para Davi e se alia ao seu inimigo, um conselheiro sagaz e perigoso. Não há esperança quando a gente olha esse cenário de longe. E quantas vezes nós também olhamos ao redor e sentimos o peso da injustiça, afinal nós vivemos num mundo não muito justo. As forças do mal parecem ganhar espaço dia a dia, a verdade é sufocada, os justos são perseguidos, as famílias ruem, a igreja sofre, a nossa alma se pergunta: onde está Deus? Em tudo isso, nesse caos que é esse mundo caído. E a resposta é no controle. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando tudo parece perdido, como disse Davi, um pouquinho antes: se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, Ele me trará de volta. Capítulo 15, verso 25. E eu quero apresentar para vocês uma daquelas pessoas que caminhou comigo durante a vida, e eu caminho muito bem com elas. Um deles é o Adrian, né? O Adriano aqui, o Adriano Tozer, né? E Tozer, pode colocar um pouquinho, e ele nasceu em 1890, alguma coisa, está lá, 1897, eu me identifico muito com esse pessoal que nasce de finalzinho de 1800, com até 1940, 1950, eu gosto muito desses teólogos dessa época. E eles falam muito de piedade, e o Tozer, ele fez um voto, e ele escreve um livro bem pequenininho que eu posso mandar para cada um de vocês, mas eu vou mandar particularmente, você tem que me pedir, e eu vou mandar para você esse livrinho, que é bem pequenininho, e ele tem os 5 votos espirituais do Tozer, e o voto número 3 é tremendo. Ele escreve assim, no seu voto espiritual: nunca se defenda, não se defenda, nunca se defenda. Falei, uau, é tremendo isso, porque todos nós nascemos com o desejo de defender-nos, e o que o Tozer fala aí: caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça, Ele vai permitir. Porém, ele diz, se você entregar a sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez: Deus, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus
adversários. Ele escreve ainda dizendo: muito tempo atrás, o Senhor e eu chegamos junto ao capítulo 23 do livro de Êxodo, e ele me mostrou essa passagem. Depois ele diz: já faz 30 anos que essa passagem, tem sido uma fonte de bênçãos indizíveis para mim, 30 anos depois. Não tenho de lutar, o Senhor é quem luta por mim, e Ele certamente fará o mesmo por você. Ele será o inimigo dos seus inimigos e adversário de seus adversários, e você nunca mais precisará defender a si mesmo. Mas o que nós defendemos, por via de regra? O que é tão importante para nós? Bem, defendemos nosso serviço, nosso trabalho, a obra das nossas mãos, e particularmente defendemos a nossa reputação. Ele diz: sua reputação é que os outros pensam que você é, e se surgir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela. No entanto, como você bem sabe, tentar chegar até a fonte de uma história assim é uma tarefa inútil, absolutamente inútil. É como tentar achar o passarinho depois de ter encontrado uma pena no gramado. Você não poderá fazer isso. Porém, se voltar completamente ao Senhor, Ele o defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. É aqui, meus amados, que a fé a qual nós professamos entra. A fé que diz: Senhor, eu confio, Tu és meu escudo, Tu lutarás por mim. Com isso em mente, vejamos o que acontece com Davi. É muito semelhante ao que vai acontecer agora. Veja com os seus próprios olhos. E tenha em mente o seguinte: Deus governa soberanamente sobre os planos humanos para frustrar o mal e preservar seu povo, mesmo em meio à traição, à dor e o caos. No nosso texto aqui, quando Absalão entra triunfante em Jerusalém, o amigo espião de Davi, Uzai, vocês lembram dele? O João me ligou hoje, o que eu falei? Fala, Uzai, como que você está? Estava pegado no texto, que lá. O amigo de Davi o cumprimenta. Quando Absalão questiona sua lealdade, Uzai responde, conforme ele havia combinado com Davi: como servi na presença de seu pai, assim servirei na sua presença. Absalão, vocês vão perceber, ele sucumbe a essa lisonja, e assim Uzai se infiltra no círculo íntimo de conselheiros de Absalão, onde continuará a servir a Davi, exatamente como disse. E aqui começa o nosso texto, capítulo 16, versículo 15, exatamente onde paramos. Absalão, vou ler até o 19. Absalão e todo o povo, capítulo 16, verso 15. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia ao seu pai, assim servirei a você. Absalão, então, ele se volta para Aitofel, que o aconselha a afirmar seu poder real. E olha o que vai acontecer agora, deitando-se com as mulheres do harém do rei. Quando o harém era conquistado, isso era sinal de quem estava no trono. E o texto continua. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel responde a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio.
todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo o Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Tal ato, meus amados, tal ato insultuoso para com seu pai torna impossível a reconciliação com Davi. Essa atrocidade imoral na qual nós lemos aqui é o cumprimento do julgamento que Natã pronunciou sobre Davi. Vocês lembram no capítulo 12, quando Deus diz: eu suscitarei contra você o mal da sua própria casa. Tomarei as suas mulheres diante dos seus olhos e as darei ao seu companheiro, e ele se deitará com as suas mulheres à luz do dia. Você fez isso em segredo, quando ele adultera com Batseba, mas eu farei isso diante de todo Israel sob o sol. E aqui a palavra de Deus se cumpre, Deus permitindo que isso agora aconteça. Isso é conselho de Aitofel, e Aitofel é como Jonadab. Vocês lembram dele no capítulo 13? Jonadab, que era muito sábio. Aitofel não é diferente, mas muito, muito astuto. E até aqui, meus amados, o plano de Aitofel, o principal conselheiro, é brilhante, estratégico, malicioso, mas há uma força maior em ação. Esta força que não é possível ser vista. O Deus soberano, que frustra os planos mais bem elaborados dos ímpios. E aqui vai o nosso primeiro ensinamento de hoje. Deus frustra os planos dos ímpios para cumprir seus propósitos soberanos. Não há o que nós tenhamos que temer. Aitofel era um conselheiro afiado, mas sua amargura o cegou. E quando eu cheguei diante desse texto, eu fiquei me perguntando: o que aconteceu com este conselheiro? Qual seria o problema deste homem, que era o principal conselheiro, tanto de Davi e agora de Absalão? Uma pessoa, como o texto diz, né? Uma pessoa muito sábia. E o que acontece com ele? E provavelmente Aitofel era uma pessoa extremamente ressentida. Ele era nada mais, nada menos que o avô de Batseba. Ele era o avô dela. Provavelmente, ele ficou amargurado e ressentido com Davi por toda essa situação. Mas, meus amados, precisamos entender aqui, a amargura ou ressentimento é um sentimento terrível. Ele destrói até as pessoas mais sábias. Ele mata o amor, nos rouba a compaixão e nos torna cruéis. Foi bom a gente tomar a ceia do Senhor hoje juntos, né? Lembrando da graça, lembrando da misericórdia, lembrando do perdão que nós temos. E é bom demais sabermos que a amargura não precisa ter lugar no nosso coração, nem o ressentimento, porque há perdão. É interessante que o mundo tem os mesmos conflitos que nós, os mesmos conflitos familiares, os mesmos problemas entre as pessoas. Não é diferente. A questão é que no mundo não há perdão, não há amor, não há compaixão. Essas coisas vêm do Espírito Santo, não vêm de nós, não brotam de nós, não é natural de nós. E o que acontece? As pessoas brigam porque elas são humanos e cada um vai para o seu canto, e famílias muitas vezes passam uma vida inteira separados, longe um dos outros, porque eles não conseguem. E aí eles tentam um Natal ou outro se encontrar, mas alguém bebe um pouco a mais, e aí a situação fica pior do que antes. Tantas famílias quebradas,
tanta amargura, tanto ressentimento. Muitas vezes o marido e a esposa moram na mesma casa, mas ainda ali há amargura, ainda ali há ressentimento. E eu quero que vocês saibam que a amargura, o ressentimento nos rouba o amor, que é o combustível das nossas vidas. Ele tira-nos a compaixão, que é essa capacidade de nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Mas o pior de tudo é que ela nos torna cruéis. Olha o que Aitofel fez, olha o conselho que ele deu. Não permita, de forma nenhuma, a amargura morar no seu coração. Mas é muito diferente nós cristãos, porque a gente tem os mesmos problemas, a gente também briga. E o João estava aqui, fez a ceia, ele falou, pense no perdão e em perdoar uns aos outros. E eu olhei aqui para a igreja e olhei pessoas que eu tive dificuldade na vida. Afinal, eu não sou uma pessoa fácil, né? Como vocês sabem. E eu falei, mas sabe qual que foi o resultado dos mesmos conflitos, das mesmas coisas? É que no final, nós nos amamos mais, nós estamos mais unidos. Ao invés de separados, o mesmo conflito não nos trouxe para o 0 a 0. Não, ele nos traz para sermos mais unidos, mais amigos, mais irmãos. E isso só existe na graça de Deus, isso só existe na igreja do Deus vivo. Por isso o pastor João nos lembrou disso hoje. Que privilégio, eu espero que você, quando pensou nisso, pôde notar. Então, meus amados, não há espaço para isso, não há espaço para o ressentimento, não há espaço para a amargura, porque há perdão, e esse perdão vem da cruz do Calvário para cada um de vocês, para cada um de nós. Então, Aitofel, ele segue. Ele aconselha Absalão a completar o golpe, atacando Davi rapidamente. Aitofel se oferece para liderar uma força média de 12.000 homens, cujo único objetivo será a morte de Davi. Uma vez que o rei fosse morto, não restaria ninguém em torno de quem a oposição pudesse reunir, de modo que o povo seguiria Absalão. E aqui nós temos o quê? O que nós temos? O início do jogo de xadrez. É ou não é? Verdadeiro xadrez. Você tem 2 reis, o rei que morrer, resolve a questão. Viu? O xadrez começou aqui, né? Eu imaginei, né? Porque tinham 2 reis e os 2 pensam a mesma coisa. Não, tem que matar o rei, né? Olha lá o versículo de 1 a 4. Depois Aitofel disse a Absalão, deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel, mas Absalão disse, versículo 4, capítulo 17, chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Então, Aitofel aconselha que imediatamente Davi seja perseguido. O seu plano é brilhante, mais uma vez. Há apenas um fator que Aitofel esquece. Muitos são os planos do coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que vai permanecer é a vontade de Deus, goste ou não. O que permanece é o conselho do Senhor, Provérbios capítulo 19, verso 21. E embora Absalão goste do plano de Aitofel, ele decide buscar uma segunda opinião, Uzai. Então, versículos 6 e 7. Versículos 5 e 6, aliás. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou dizendo, o parecer de Aitofel é que vamos fazer? O que ele falou? Se não, diga o
diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Não é bom. Uzai sabiamente sabota o plano de Aitofel, jogando com os medos de Absalão a reputação de Davi como guerreiro. Em seguida, ele apela para a vaidade de Absalão, propondo que ele próprio lidere um grande exército contra Davi e os seus seguidores. É assim que o nosso texto continua. Versículo 8, Uzai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada de seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até que o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes, eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você, todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. E nós temos então agora a Uzai. E o plano de Uzai dá tempo para Davi se preparar para a batalha. Absalão escolhe o plano de Uzai em vez de Aitofel. E aí vem o ponto máximo aqui. Por que Absalão não seguiu o excelente plano de Aitofel, em vez de buscar o conselho de Uzai, que estava fadado ao fracasso? E a resposta está aqui. Uma das coisas que eu já ensinei aqui para vocês é que, quando o narrador fala, é o ponto mais importante. Aqui o narrador entra em cena. Olha lá, versículo 14, finalzinho. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Aqui o narrador entra em cena e ele conta para nós. Provavelmente nenhum daquelas pessoas entendia isso. Nós entendemos porque o narrador está falando. O que acontece aqui, daqui para frente, é que Aitofel, em sua grande perspicácia, percebe que o plano de Uzai está condenado e ele, então, comete suicídio. Lá no verso 23 a gente vê, quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. É mais ou menos quando você está jogando xadrez e você perdeu lá uma dama, né? O que você faz? Vai lá e derruba o rei, né? Foi mais ou menos o que ele fez. Eu acredito que ele viu. No xadrez, dificilmente uma partida ela termina. Geralmente alguém desiste e, como parece aqui nesse jogo de xadrez, ele vai lá e derruba o seu rei. Aqui, essa batalha desses dois conselheiros, vencida por Uzai, determinará o resultado da guerra entre os exércitos, no capítulo 18. O que acontece daqui para frente é que Uzai, o conselheiro, então ativa o resto da rede de espionagem, fazendo que os sacerdotes enviem seus filhos para avisar Davi que consegue se mover para um lugar seguro e se preparar para a batalha. Verso 15, vamos ler até o verso 22. Então Uzai disse aos sacerdotes Adoc e Abiatar: assim Aitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio,
para que não seja destruído o rei e todo o povo com quem ele está. Jonatas e Aimás estavam em El-Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? A mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém, depois que eles foram embora. Os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. E disseram: levantem-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. No campo, meus amados, da providência divina, o Senhor não apenas derruba planos, mas também sustenta seu povo. E Ele o faz através de meios mais improváveis, pessoas comuns com coragem incomum. Essas pessoas são as melhores. Pessoas comuns com coragem incomum. E Deus preserva os seus por meio de instrumentos simples e fiéis. A gente leu agora Jonatas, Aimás e a mulher que os esconde, os amigos, como vamos ver, que alimentam o rei. Todos eles são peças vitais no cuidado providencial de Deus. Mais uma vez, vemos a mão de Deus quando Jonatas e Aimás escapam da captura. Da mesma forma, muito parecido com que Raabe, esconde os espias em Josué capítulo 2. Davi, então, é ajudado por 3 amigos leais que incorrem em despesas significativas e arriscam suas próprias vidas ao cuidar de Davi e seus homens em sua hora de grande necessidade. Verso 27 até o verso 29. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Só mais tarde, lá no capítulo 19, que eles serão recompensados, mas isso acontece com eles. Então ambos os exércitos tomam suas posições para lutar na batalha. Vamos voltar só um pouquinho para o verso 24. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe, e assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Davi, então, agora chegando no último capítulo de hoje, capítulo 18, obrigado por vocês aqui acompanhando toda essa história. Agora ele chega e então prepara os seus generais, verso 1 e 2. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas olha o que acontece. Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda
que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai, dizendo, e aqui que Davi, então, tem uma dificuldade. Nesse tabuleiro que nós temos aqui, o exército que derrubar o rei do outro vencerá. Mas aqui, Davi comete o que nós chamamos de uma gafe. Alguém já teve uma gafe no xadrez? Tem isso também, né? E o que acontece? Davi ordena a seus generais que poupem a vida de Absalão, expondo novamente sua fraqueza por seus filhos rebeldes. Absalão está procurando destruir o reino de Davi, e por causa dele milhares de vidas serão perdidas, mas Davi reluta em disciplinar seu filho incorrigível. E esse é algo que custa muito, muito caro, porque Deuteronômio, a lei, já dizia que Absalão deveria morrer. Enquanto ele vivesse, não haveria paz em Israel. No entanto, Davi amarra a mão de seus generais. Ele está fora de contato com a realidade da guerra, e aqui ele é mais sentimental do que sábio. Ao mesmo tempo, Davi está se opondo ao propósito do Senhor, que determinou que Absalão deveria morrer. Capítulo 17, verso 14. Como lemos o narrador comentando. E aí então segue a batalha. Vamos ler. Absalão, versículo 9 agora. Montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Salomão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusesse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Esse rapaz é sábio. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama Monumento de Absalão. E aqui, como nós acabamos de ler, não precisou muito. Uma árvore foi suficiente para terminar com a sua vida. Ele fica pendurado, lembra que ele era muito vaidoso. Isso agora se volta contra ele. Ele fica pendurado. Não sei se você já andou a cavalo, mas isso é muito comum. Tem que tomar muito cuidado, porque o cavalo ele não vê você, ele vê ele. Então, se tiver uma árvore, você vai ficar e ele vai passar. Se passar a cabeça dele, filho, você vai ficar igual a Absalão. Mas não é muito diferente quando eu fui tirar a carteira de ônibus, né? Eu também não via.
E o instrutor sempre falava, olha a árvore, pá, né? Batia na parte de cima, sempre acostumado a dirigir carro, né? Aí quando eu fui dirigir o caminhão, tragédia, né? Então, acontece. E ali é triste a história, porque aqui a gente termina a vida dele. Absalão é amaldiçoado. A sua rebeldia não produz nada. O que ele ganha por ser rebelde é terminar com a sua vida de uma forma muito trágica. Ele morre, ele não tem filhos, e ele tem que construir um monumento na qual ele dá o nome dele mesmo. E assim, a guerra termina. O exército venceu, a rebelião foi silenciada, mas o coração do rei está quebrado, e o que deveria de ser um momento de restauração, torna-se um momento angustiado e perigoso. E aqui nesse finalzinho só, o amor cego pode comprometer a justiça e colocar o reino em risco. O texto segue, é anunciado então a morte do rei, na medida que os mensageiros chegam, e a partir do verso 32, o rei pergunta. Então o rei perguntou ao etíope que chegou com as notícias, vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu, que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala, que estava por cima do portão, e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeiam os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor. Porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você, desde a sua mocidade até agora. Davi chora de forma desproporcional por Absalão. Ele tinha que ter chorado antes, não agora. Seu lamento revela uma dor legítima, mas também uma desordem de prioridades, porque a compaixão paterna não pode ultrapassar a justiça de Deus. O que acontece aqui, por causa dessa inversão de valores, a dor excessiva de Davi coloca o seu reino em risco. E ele precisava então entender que Deus é a prioridade maior. Porque senão, o seu estado seria pior do que o primeiro, e o texto indica isso. Meus amados irmãos, assim concluímos, olhando não para o narrador que olha para isso, mas para o Deus que está por trás de toda esta cena. E Jesus é a pessoa que, assim como Davi foi traído por seu conselheiro íntimo, Aitofel, nosso Senhor foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Assim como Aitofel aconselhou Salomão a roubar o reino matando Davi, o rei ungido,
Os seus inimigos pensaram que poderiam manter seu poder matando Jesus, mas isso não aconteceu. Mesmo quando tudo parece perdido do ponto de vista humano, Deus cumpre seus propósitos. Davi venceu a guerra civil e voltou a reinar no trono de Israel. Jesus também reina, mesmo após a morte. Ambos os traidores, Aitofel e Judas, tiraram suas próprias vidas. É maravilhoso saber que, assim como os amigos de Davi o ajudaram em seu momento de grande necessidade, correndo grande risco pessoal e com grande custo, Jesus é o nosso verdadeiro amigo que, com grande custo, atendeu às nossas necessidades. É triste dizer que a humanidade, assim como o povo de Israel, e todo o povo de Israel, não todo, mas quase todo, rejeitou o rei e Deus e entronizou outro, Satanás, que nos promete coisas melhores de forma enganosa. Como resultado, estamos sob uma maldição, assim como Absalão. E é por isso, meus amados, que Jesus foi pendurado no madeiro, não pelos seus próprios pecados, como Absalão, mas para levar a nossa maldição. Jesus é aquele que nos tira a maldição. Assim como Davi se entristeceu com o destino de seu filho rebelde, Jesus também chorou pela incredulidade do seu povo. Mas ao contrário de Davi, Jesus é capaz de trazer os filhos pródigos de volta para casa. Que boa notícia. E eu termino aqui aplicando, vamos aplicar. Agora é a outra parte do sermão, que a gente vai começar agora, mas é mais curta. Tá? É bem curtinho. Tá? Como que isso se aplica essa semana? Assim como o Senhor agiu apesar de Aitofel e Absalão, Deus está realizando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E nós podemos acreditar nisso. Por mais que o cenário da sua vida ele não seja ideal, e provavelmente na maioria de nós está longe de ser, Deus faz todas as coisas cooperarem. E quando as coisas não derem muito certo, quando as coisas parecerem não fazer sentido, lembre disso. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então, que a nossa energia seja em amar esse Deus Todo-Poderoso. Não seja tentar resolver as coisas. A gente fica desesperado, eu vou tentar resolver, eu vou fazer isso. Calma, pare, volte-se para este grande amor que vem do Senhor. E Ele pode sim fazer todas as coisas cooperarem. E sabe uma coisa, Ele ainda julga os malfeitores. Ele ainda julga. Não pense que nenhum deles há de escapar. Eu lembro quando eu estava nas últimas uma vez. Nas últimas. E uma das pessoas que mais me ajudou na vida, ele está aqui. Como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Está registrado aqui. Acabou de dar um branco aqui. Está lá. Asaf, no Salmo 73. Eu li e eu conversei, a gente conversou, lendo ali o seu salmo inspirado pelo Espírito Santo, e aquilo animou meu coração, o Salmo 73. Ele ainda julga os malfeitores, ele é soberano, mesmo sobre os governantes maus que o desprezam e o odeiam. Como Deus é o poder supremo no mundo, não precisamos temer os homens. Se você tem que gastar energia, temos o Senhor, não temos homens. Gaste tudo temendo o Senhor, tremendo diante dEle e o respeitando como o soberano que Ele é. E aí, meus amados, surge uma pergunta que vocês não me fizeram, não sei porquê. Uzai salvou Davi enganando Absalão? Você não achou estranho?
Ele mentindo e falando um monte de coisa. Eu fiquei pensando, como que pode isso, né? Como que a gente vai resolver essa situação? Eu vou ter que resolver isso com vocês hoje. Não sei se eu vou resolver tudo, tá? Mas eu preciso dizer que existem exemplos nas Escrituras em que pessoas enganam outras ou mentem por causa por uma causa que parece boa. Vocês lembram de Raabe, que escondeu os espias e mentiu? E as parteiras que protegeram os bebês lá em Êxodo, capítulo 1, Raabe era Josué 2, e também há exemplos nas Escrituras em que o subterfúgio é usado na guerra em Josué capítulo 8. Então, peguei essas situações onde isso ocorreram nas Escrituras. Mas aí nós temos o quem? À luz de qual mandamento? O 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 16, o que diz o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo, contra ninguém. E aí? E agora os cristãos ficam debatendo se é permitido mentir ou não. Será que existe isso? Em algumas circunstâncias podem mentir? Alguns argumentariam, eu já ouvi isso, que Raabe, as parteiras e Uzai deveriam ter confiado em Deus para providenciar uma maneira de livrá-los sem comprometer a verdade. E Deus faria alguma coisa ali diferente. Outros concluíram que, embora devamos a verdade aos nossos irmãos e vizinhos, não devemos a verdade aos nossos inimigos. E eu estou nesse impasse, né, cara? Diz que a Corey estava escondendo os judeus e quando perguntavam lá, tem um judeu aí, ela colocava a mão no bolso e diz, não, aqui não, mas era no bolso, né? Era no bolso, era coisas assim, né? Eu não resolvi essa questão, tá? Eu já vou dizer para vocês. De qualquer forma, eu vou deixar vocês pensando depois, discutindo isso. De qualquer forma, podemos concluir que quando alguém mente para nós, essa pessoa está nos tratando como inimigo. Ponto. Então, quando a gente encara a mentira, e Uzai ali era inimigo de Absalão. Então, ele está nos tratando como inimigo. O que eu quero deixar muito claro para vocês, e é importante de falar, a falsidade, a mentira, destrói famílias. Destrói. A falsidade, a mentira, destrói igrejas. E ela destrói amizades. Se existe algo como mentira justa, eu não conheço. E essa é a conclusão que cheguei. Eu não conheço. É como eu tentar lidar com a minha ira. Geralmente eu vou pecar, né? Então eu prefiro deixá-la no lugar dela ou entregá-la ao Senhor, que é o melhor caminho. Porque ao Senhor pertence a vingança. Se e somente se existe, isso é muito raro e você não deve brincar com isso. O fim lamentável de Aitofel ilustra como uma pessoa pode ser muito inteligente e talentosa, mas se não honra o Senhor, sua vida está fadada ao fracasso. Isso eu falo para todos aqui, aqueles que estudam comigo a palavra de Deus, seminaristas, pastores, líderes. Você pode ser muito inteligente, conhecer muitas coisas, mas a sua energia tem que estar equilibrada com a sua vida. Senão, você está fadado ao fracasso. Não são poucos os pastores que perdem o ministério. Anualmente, mensalmente, diariamente. Pessoas muito capacitadas, mas que perdem o seu ministério por não agirem e não honrarem ao Senhor. Vocês lembram que o pecado de Davi não foi ele ter somente adulterado ou somente ele ter assassinado. O primeiro pecado de Davi foi ele desprezar o Senhor. E na medida que nós desprezamos o Senhor, que nós viramos as costas para Ele, isso está fadado ao fracasso. Terminando aqui, os amigos leais de Davi essa é a minha parte predileta, que eles estavam dispostos a arriscar suas vidas para ajudar um rei ungido de Deus. E eles exemplificam a compaixão e o cuidado que devemos ter por aqueles que precisam e a natureza da amizade leal. Meus amados, lealdade é uma coisa
boa demais. Duas coisas que eu gosto de dizer: fidelidade para com Deus, lealdade para com os homens. Esses dois valores agregados, eles tornam homens indestrutíveis. Fidelidade e lealdade são duas coisas muito boas. Eu lembro que o meu pastor Paulo, o italianão, ele estava meio mal, estava meio desanimado. E eu sempre incomodava ele. Eu incomodei tanto o meu pastor na vida, que um dia eu fui na casa dele e ele me deu uma chave da igreja. Falou, está aqui, uma chave para você. Não vim pedir a chave aqui. Né, cara? E eu gostava, né, de estar sempre na igreja. E a gente conversava muito, aprendi muitas lições. Tem um artigo meu chamado As 3 Grandes Lições que eu aprendi do meu pastor. E eu gosto demais de ler, viramente eu pego e leio de novo, é bem curtinho. Mas uma das coisas que eu gostei, naquele dia que ele estava desanimado, lá, preparando lá o sermão dele, eu, lá na igreja, fui lá conversar com ele. Né? E ele tinha perdido um monte de pessoas na igreja, tinham saído. Ele estava muito desanimado. Né? E ele estava enfrentando vários problemas. E ele estava lá e eu lá, né? Incomodando ele. E ele para, uma hora ele não aguenta, né? Coloca a caneta e fala assim. E ele tinha um hábito, pelo menos comigo, de falar o que estava pensando e jogar no ar. Né? Eu vi algumas vezes, eu aprendi com ele assim. Ele soltava um pensamento. E ele falou, eu não sei, cara, mas eu acho que a gente vai acabar com meia dúzia de gente nessa igreja. Ele falou, né? A igreja não era grande já? Ele falou, se continuar assim, a gente vai acabar com meia dúzia de gente. E eu falei, pastor, se tiver 6 aqui, eu vou ser um deles. Né? Isso aí é normal, né? E é tão legal a gente poder se enxergar dessa forma. De poder falar, não, se tiver aqui 6. E eu falei do fundo do meu coração, e era verdade. Toda vez que havia um motim, toda vez que havia uma fofoca, toda vez que havia uma maledicência na igreja, eu nunca era convidado. Nunca. Eles já sabiam. Não, o Júnior, ele gosta muito do pastor. E isso não quer dizer que eu concordei com o pastor Paulo a vida inteira. Não, discordamos muito nessa vida. Mas uma coisa que eu jamais negociaria era a minha lealdade para com ele. E crescer junto com ele foi muito bom. Eu aprendi a ser pastor com ele, vendo ele, andando com ele, estando com ele. Isso só é possível mediante fidelidade e lealdade. Por último aqui, meus amados, a preocupação de Davi por Absalão, que excedeu o cuidado que ele tinha por seus seguidores leais e pela vontade de Deus, serve como um aviso aos pais. Um homem pode ter um carinho terno por seus filhos e ainda assim criá-los mal, especialmente quando ele, como Davi ou Eli, está mais preocupado em manter seus filhos felizes do que agradar o Senhor. Pais, não se preocupe com isso, agrade o Senhor. Deus vai cuidar do seu filho. Senão você faz a oração imprecatória que minha mãe fez. Numa casa de madeira, que eu morava numa casa de madeira. Bem curitibano. E minha mãe acordava muito cedo para orar, que ela saía muito cedo do trabalho. E eu ouvia as orações da minha mãe e me faziam tremer na base. A oração era, Senhor, pega o Júnior, né? Vai atrás dele, Senhor. E eu, não, cara, eu lá acordava assim, tô frito hoje, cara. Hoje não vai ser fácil para mim. Pega o Júnior, era fogo. E o pior é que Deus respondia às orações, né? E eu sabia que era Deus no meu encalço. Hoje, quando eu estava conversando com o Leôns, muito feliz, pelo que Deus estava fazendo na vida dele, eu falei, Leôns, orando com ele ali, eu falei, Senhor, que o Senhor o proteja como o Senhor me protegeu. Que o Senhor não deixe ele se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como o Senhor fez comigo. Assim como o Senhor fez comigo, faz com ele. Viu? Tem a oração também, Leôns, né? E que Deus nos guarde, nos proteja. Então não se preocupe em ter filhos felizes. Se preocupe em agradar o Senhor. E Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai puxar. Quantas vezes eu mesmo orei, Senhor, se revela conhecido para os meus filhos.
Mostra o Senhor, o Deus que eu conheço. Eu quero que eles conheçam. Se mostra para eles, que eles tenham sede do Senhor, que eles queiram estar com o Senhor, que eles não venham para a igreja porque eu venho, que eles queiram conhecê-lo, amá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. E, meus amados, se tiver que chorar, chore antes. Ele venceu a batalha, mas perdeu o filho. E não tem nenhuma batalha que a gente possa vencer que compensa a perda de um filho. É isso que ele está falando aqui. Às vezes nós temos o nosso trabalho, o dinheiro e tantos valores. Nada disso substitui perder os nossos filhos. Se você tiver que ganhar menos para ter os seus filhos, ganhe menos. Se você tiver que abdicar de tempo, abdique. Mas não perca os seus filhos. Faça isso de um projeto de vida, né? E isso é maravilhoso, um bom projeto. A herança do Senhor são os filhos. Mas se o seu filho está longe dos caminhos do Senhor, eu quero que você encontre conforto no fato de que o próprio Deus sabe o que é sofrer pela perda de filhos rebeldes. Não há problema. Seu filho está longe dos caminhos do Senhor hoje, ore a Deus para trazê-lo de volta. Deus é perito, Ele sabe o que é sofrer por um filho rebelde. Se você lê o Antigo Testamento inteiro, essa é a dinâmica. É Deus, o Pai, atrás dos seus filhos rebeldes. Todo o tempo. Vários livros da Bíblia. Oséias e tantos outros livros. E por último, quero falar com vocês, filhos. Absalão serve como um monumento de advertência para filhos rebeldes que se afastam orgulhosamente do Senhor e desonram seus pais. Não queira entrar no caminho de Absalão. Ele era jovem, bonito, tinha poder, tinha tudo. E ele terminou em um absoluto fracasso. Não queiram desonrar o Senhor e seus pais como Absalão o fez. O Senhor julgará os jovens orgulhosos e aqueles que desafiam e aqueles que se recusam a se arrepender. Então, meus amados, resumindo aqui, Deus frustra os planos mais astutos dos ímpios. Deus preserva os seus por meios simples, fiéis e corajosos. E Deus nos adverte: o amor não pode comprometer a justiça. Precisamos amar nossos filhos, sim, mas acima de tudo amar a Deus e a sua vontade. O que aprendemos com tudo isso? Deus nunca deixou de estar no controle. Nunca. Nunca deixou de estar no controle. Foi ele quem frustrou o conselho de Aitofel. Foi ele quem sustentou Davi com amigos improváveis. Foi ele quem deu vitória ao seu ungido. E, meus amados, é ele quem governa hoje, em meio à guerra, à traição, à dor e à confusão. Deus reina. Deus reina. Oremos. Ó Deus Altíssimo, eterno Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te louvamos porque os teus caminhos são mais altos que os nossos. Os teus pensamentos, Senhor, são inatingíveis. Os teus decretos, imutáveis. Nessa confusão, neste mundo caído, quando tudo parece perdido, o Senhor permanece imutável. Quando os poderosos se exaltam, o Senhor ri dos céus, pois todo conselho que se levanta contra o Senhor será frustrado. Assim, Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não compreendemos. Dá-nos fé para saber esperar o teu livramento, a fidelidade e a lealdade para te servir com coragem, e o temor do Senhor para não seguirmos o caminho mau. Senhor, hoje à noite, de forma muito especial, eu peço, livra-nos da amargura que corrói a alma,
Senhor, visita cada lar, cada coração das 91 famílias da nossa igreja. Ó Deus, eu peço, Senhor, e te imploro, que o Senhor os livre de qualquer ressentimento que possa haver se instalado. Ó Deus, cura estas vidas com o teu amor, também da vaidade que nos cega e do amor desordenado que compromete a justiça. Que o amor dos pais pelos seus filhos possa estar na ordem correta, agradar o Senhor, para que o Senhor, ó Deus, abençoe o lar. Assim, ensina-nos a amar como Cristo amou, com verdade, com graça, com firmeza. E quando chorarmos por nossos filhos, por nossos lares, por essa geração corrompida, lembra-nos que Tu és o Pai que traz os pródigos de volta e que por Teu Filho pendurado no madeiro encontramos o perdão, vida e esperança. Querido Deus, guarda-nos nesta semana, confirma a Tua palavra em nossos corações e que o Teu Espírito nos faça andar não pelo que nós vemos, mas por aquele que governa invisivelmente todas as coisas, Teu Filho Jesus, o nosso Rei eterno. Amém.